O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de um mistério revelado. Quando eu falo um mistério revelado, é porque nós não sabíamos, ninguém havia falado sobre isso. E só quem pode falar esse mistério e ele se tornar verdadeiro, porque é verdadeiro, é Deus. Existem coisas que o nosso raciocínio humano muitas vezes não dá para entender. É mais ou menos aquilo que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, ali no versículo 5. São Paulo diz bem assim: nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá vendo? Nós cativamos todo o raciocínio, nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. São Paulo, que hoje na primeira leitura fala da conversão dele, ele que perseguia a igreja. Convido até você depois a ler, fazer toda essa leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 a 20. Paulo era um desses também que não entendia as coisas relacionadas a nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, quando ele se converte, porque uma iluminação vem sobre ele, o mistério que para ele estava longe foi revelado a ele, como ele fala muitas vezes nas cartas que ele escreve. Há um mistério que foi revelado e ele compreendeu, porque ele não compreendia antes. Então nós estamos diante de um mistério que nosso Senhor Jesus Cristo nos revela. E qual é esse mistério?
ele está presente na Eucaristia. Quando o sacerdote, devidamente ordenado pela Igreja Católica, e aqui tem que entender isso, é pela Igreja Católica. Se não for da Igreja Católica, não tem como. Não tem como acontecer essa transubstanciação do pão no corpo de Jesus e do sangue e do vinho no sangue de Jesus. Isso é um mistério revelado. Isto é meu corpo. Isto é o meu sangue, que é dado por vós. Este é o mistério revelado. Só a Igreja Católica, que é a primeira igreja, e eu até digo, é a única igreja. Nós cremos na única igreja que é católica, nós professamos isso. Só na Igreja Católica e só nós católicos é que cremos neste mistério que Jesus está revelando agora e que vocês viram que os judeus já ficaram na dúvida e já começaram a fazer alguns questionamentos diante do que Jesus falou. E amanhã, na Santa Missa, nós veremos o desenrolado que aconteceu diante desta pergunta que eles fizeram. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Eles fizeram esse questionamento. Amanhã nós veremos o desdobrar. Mas hoje nós iremos ficar apenas nisso. Jesus reafirma para eles: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quero dizer para vocês que não é um simbolismo. Infelizmente, Lutero incutiu isso na mente e no coração dos seus seguidores. É um simbolismo, não é presença real. E Jesus está falando de presença real. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não comerdes da sua carne e não beberdes o seu sangue, não tereis Jesus em vós. Não tereis Deus em vós. Nós precisamos submeter o nosso pensamento a essa verdade, porque Deus não mente. Quem mente é o diabo. Então, o diabo, ele quer incutir no nosso coração que o que Jesus falou é uma mentira. Mas nós submetemos o nosso pensamento a Jesus e dizemos: nós cremos, Senhor. Nós cremos. Quando o sacerdote, devidamente ordenado pela Igreja Católica, celebrando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pronuncia aquelas palavras. E, na verdade, quando o sacerdote pronuncia, é o próprio Cristo que pronuncia pela boca do sacerdote: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nós cremos que o pão se transubstancia no corpo de Jesus e o vinho se transubstancia no sangue de Jesus. E por que eu creio nisso? Porque Jesus falou. Na última ceia, onde Jesus celebrou a primeira missa, ele falou isso. Ele pronunciou essas palavras.
para nós não é uma lembrançazinha do passado. É presença real. Jesus falou e está falado. E ele reafirma: em verdade, eu vos digo. E prosseguindo, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Aqui é outra revelação. A primeira é: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tereis a vida em vós. Tereis ele, Jesus, em nós. Quando nós comungamos, nós recebemos nosso Senhor. Jesus passa a habitar dentro de nós. Essa é a verdade. A segunda verdade que Jesus está dizendo hoje é: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Em outro momento ele diz: e eu ressuscitarei no último dia. Quem comunga, quem recebe Jesus na Eucaristia, ressuscitará um dia, terá a vida eterna. Então, quem não come, não terá a vida eterna. E aqui eu quero dizer, mais uma vez, qualquer outra pessoa que fizer isso, que fizer a consagração, não tem presença de Jesus. Qualquer pessoa que não seja um sacerdote, é bom frisar isso, qualquer pessoa que não seja um sacerdote da Igreja Católica, que faça toda aquela celebração, não tem presença de Jesus. Só o sacerdote traz Jesus no nosso meio. Só o sacerdote da Igreja Católica. Então, se existem lugares por aí que estão fazendo essas celebrações, mas não é o sacerdote da Igreja Católica, não tem presença de Jesus. É um teatro. Pode comungar, pode fazer o que quiser, não tem presença de Jesus e por isso não tem vida eterna. Só quem é sacerdote da Igreja Católica. Essa é a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. É o que Jesus está dizendo. Quando eu comungo, Jesus se torna presente em mim e eu nele. Há uma união inseparável. Jesus em mim e eu nele. Interessante que quando os pastorinhos eles receberam a Eucaristia, foi isso que eles disseram: Deus em mim, Deus dentro de mim. Você entende, meus irmãos? Essa é a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e que os judeus já começaram a colocar discussão e discutindo sem querer acreditar. Como pode ele dizer? Como pode uma coisa dessa? Os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? É um mistério, meus irmãos. É um mistério revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. É fé. Nós cremos, graças a Deus, nós da Igreja Católica, nós cremos nisso. E vamos levar isso para o céu, essa verdade. Nós vamos morrer com essa verdade. Podem dizer o que quiserem, podem explicarem o que quiserem, mas nós estamos com Jesus Cristo. Jesus falou, está falado. Nós aniquilamos os nossos pensamentos. Nós colocamos e submetemos o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu vou ler de novo o que São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 5, nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós aniquilamos, nós rejeitamos tudo aquilo que se coloca contra o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus, o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo é: eu estou presente na Eucaristia. Quem come a minha carne terá a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E aí ele acrescenta: porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Não é um simbolismo, é presença real, porque Jesus está dizendo: nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. A obediência a Cristo nós colocamos e estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. O versículo 6 agora. Nós cremos. Você está entendendo? Você que está me ouvindo agora? Então, quem não comunga não terá a vida eterna. E aqui eu quero, mais uma vez, abrir um parênteses, porque só comunga quem é católico. Quem não é católico não pode comungar. Mas só comunga também quem está em estado de graça. Quem estiver em algum pecado que esteja relacionado aos 10 mandamentos não pode comungar. Se comungar, comete sacrilégio, pecado duplo. Nada dessa história de que eu vou comungar e depois vou me confessar. Entendeu o que eu estou dizendo? Vou dizer de novo para entrar no seu coração. Essa história de cair em pecado mortal e depois dizer, eu comungo e depois eu me confesso, isso não vem do céu, vem do inferno. Não é palavra de Deus, não é ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o diabo que quer ver nós cometendo sacrilégios. E me desculpe eu dizer, se vem da boca de um sacerdote, esse sacerdote não está em comunhão com a Igreja Católica, não está em comunhão com o pensamento de Jesus Cristo. Se alguém disser, todos podem comungar, sim, todos os católicos e aqueles católicos que estiverem em estado de graça, ou seja, não está em pecado mortal, só esses podem comungar. E até mesmo aqueles que não creem na presença de Jesus na Eucaristia. Se você é um católico e diz, eu não acredito na presença de Jesus na Eucaristia, você também não pode comungar. Uma coisa é eu ter uma certa dúvida, mas estou lutando e dizendo, eu creio, Senhor. E esta dúvida é o Satanás que fica tentando colocar. Mas você está dizendo, eu creio. Você pode comungar. Mas você que diz assim, eu não creio, não acredito, mas eu vou lá e comungo, você não pode. Você está cometendo sacrilégio. Se você afirma e reafirma que Jesus não está presente na Eucaristia, você não pode comungar, porque você não pode receber algo que você não crê. Só pode receber Jesus quem crê. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é palavra do Padre José Augusto. Nós estamos no capítulo 6, versículo 52 a 59 do Evangelho de São João. Nós católicos cremos.
No decorrer da história da igreja, muitas pessoas morreram declarando esta fé diante de muitos que diziam que não estavam, que não criam, não acreditavam. E eles derramaram o sangue diante da presença de Jesus e lutaram, proclamando esta verdade, porque esta verdade vem do céu, é revelada, ela vem da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Fecho o parênteses que eu havia aberto, o parêntese, fecho o parêntese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.